Estamos gratos a Deus porque nos tem guardado até este momento e com certeza temos visto as suas bênçãos quando, em humildade, nós nos chegamos a Deus para que Ele nos ajude em qualquer desafio da nossa vida. Com certeza que se está aí, tem interesse na palavra de Deus, nós o saudamos com muito carinho, eu e o meu marido. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez, mais uma semana, de podermos estar aqui na graça do Senhor, para podermos juntos, na palavra de Deus, encontrarmos e continuarmos a encontrar essa esperança e esse alento e essa coragem que nós precisamos para todos os dias. É verdade que o Senhor não nos mentiu, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições e com certeza as temos, vós sentis, nós sentimos também, a nível do nosso casamento, do nosso lar, da educação dos nossos filhos, mas o Senhor não deixou por aí o versículo. Ele disse, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E quando nós entendemos essa palavra, quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida, acabamos por perceber essas mesmas vitórias. É bom estar consigo, vamos abrir a palavra de Deus, vamos orar juntos e para isso eu peço ao meu marido para poder fazer a oração. Querido e bom Pai, estás nos céus, obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a Tua palavra com outros. Permite, Senhor, que o Teu Espírito nos oriente, nos dirija e ao falarmos destas famílias de fé, que verdadeiramente, Senhor, Tu inculques no coração de cada um de nós o desejo de sermos essas famílias de fé nos dias atuais. Amém. Que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, cada um de nós possa viver o ideal que Tu tens para nós, que nós possamos nos humilhar e render sempre a Ti, para assim recebermos de Ti o poder que só pode vir de Ti para a nossa vitória. Amém. Abençoa-nos na explanação desta lição, eu e a minha querida, que Tu nos orientes, que Tu nos dirijas, tudo isto pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe que ao longo destas semanas temos estado juntos consigo sobre este tema da família. Nós temos feito publicidade de diferentes livros para sê-lo como oferta. Podereis encontrar nos contactos que passarão, portanto, neste vídeo, os contactos necessários para entrar em contacto connosco, para pedirem o Lar Cristão, que vem acompanhado de um guia de estudo. Recomendo vivamente, tem capítulos extraordinários de ajuda à esposa, ao marido, aos filhos, à família. É sem dúvida extraordinário. E também creio que foi há 15 dias, nós falávamos sobre esta Bíblia numa nova encadernação, Palavra de Esperança, que também temos para vos oferecer a si ou a algum amigo que queira oferecer a Bíblia Sagrada, que sem dúvida é a palavra de esperança que nós precisamos para todos os nossos dias, para os desafios das nossas famílias também, e também, como já é habitual, o pequenino livro, mas grandioso no seu conteúdo, Famílias de Esperança para o dia de hoje, deixamos para si também como oferta. Entre em contacto connosco e teremos muito gosto em poder enviar-vos. Esta semana, marido, nós vimos, exatamente pela graça de Deus, este assunto de famílias de fé e abordamos, ou foi-nos trazido até nós, esta questão que achei muito interessante e que nem sempre às vezes pensamos nela, mas que inevitavelmente estamos sempre em confronto com ela, que é a cultura do país da qual nós fazemos parte, ou da família à qual nós fazemos parte. E é verdade que se por um lado poderão haver pontos positivos que nós poderemos aproveitar e que não chocam com a palavra de Deus e pelo contrário nos ajudam a podermos viver a palavra do Senhor e podemos aproveitá-los, no entanto também há outras orientações culturais que estão em plena confrontação com a palavra e os princípios de Deus. E aqui fica um bocadinho complicado, como famílias de crentes, como uma família de fé, poder viver numa geração ou num meio ambiente que realmente acabe por trazer estes desafios, mas no sentido de aprendermos da palavra de Deus para fazer face a eles. O que é que poderemos dizer sobre esta questão, brevemente? Bom, não há ninguém que viva, como dizem os autores, no vácuo. Isso. Portanto, todos nós vivemos... Não somos ilhas, não somos isolados. Ilhas. Nós vivemos, portanto, numa cultura. Exato. Pois bem, aqueles que nos estão a ouvir, cá em Portugal, eventualmente em algum país lusófono, portanto, nós fazemos parte de uma cultura chamada a cultura ocidental, não é? Cultura ocidental essa que tem sido grandemente marcada, não totalmente, infelizmente, mas tem sido orientada por alguns princípios, alguns, não todos, alguns princípios chamados judaico-cristãos. A nossa cultura ocidental tem essa marca
alguma marca do cristianismo. Claro que é muito diferente, por exemplo, de culturas como a cultura islâmica, Exato. como a cultura hinduísta, a cultura budista, já para não falar noutras culturas ainda piores, porque estão num nível mais baixo de idolatria, que é o caso das culturas animistas, em certas regiões, por exemplo, de África e da Ásia também. Pois bem, todos nós vivemos no seio de uma cultura. No entanto, quando nós somos chamados pelo Senhor a pertencermos ou a entrarmos no seu reino, todos nós somos chamados, de certo modo, a sair da nossa cultura. Aquele convite que foi feito a Abraão no início, sai da tua terra, da tua parentela, implicou ele sair da sua própria cidade onde ele vivia. E a cidade onde Abraão vivia, que era Ur dos Caldeus, convém aqui referir este pormenor, que é um pormenor muito interessante, a arqueologia moderna revelou que a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade tão desenvolvida para a sua época que até tinha um sistema de esgotos. Pois. Eu lembro de ter ouvido isto pela primeira vez, já lá vão uns anos, da boca do pastor Ernesto Ferreira, que foi um pastor muito conhecido cá em Portugal, e realmente nós ficamos a pensar, era uma cidade altamente desenvolvida, sofisticada para o seu tempo. Pois bem, do conforto e da civilização dessa cidade babilónica, de Ur dos Caldeus, Deus disse a Abraão, sai dessa terra. Exato. E porquê que ele tinha que sair dessa terra? Para se desprender, de certo modo, da sua cultura envolvente. Pois bem, todos nós, de uma certa forma, nós somos chamados a sair de fora da nossa cultura. E quando nós aceitamos o chamado do Evangelho, nós temos que, inevitavelmente, fazer cortes com, não direi tudo, Exato. mas com alguns aspectos da nossa cultura. Para já, o tipo de ambientes que nós frequentamos, o tipo de alimentação que nós temos, a forma como nos vestimos, a forma como pensamos, quer dizer, tanta coisa, não é? E eu sei que, por exemplo, pessoas, mas isto acontece e sempre aconteceu ao longo da história, quando fazem essa escolha de cortar com a sua cultura, os outros membros dessa cultura, podem ser familiares mais chegados ou amigos, vendo que há ali uma mudança, normalmente começam a criticar essa pessoa, começam a dizer que ela não está bem, que lhe fizeram uma lavagem ao cérebro, etc. Pois bem, nós temos que ter realmente uma fé muito forte para conseguir ultrapassar todas essas críticas que possam ser feitas, mas uma coisa é certa, nós vivemos numa cultura e mesmo que não saiamos literalmente do local onde habitamos como Abraão saiu, nós temos que psicologicamente fazer cortes com a nossa cultura. E todos nós percebemos que, inclusive, até parte dessas culturas, nós as recebemos por herança familiar. Sim. Ou seja, há tradições, há práticas que, se calhar, muitas vezes nem nelas pensamos e nós acabamos por tê-las na nossa vida porque as vivemos sempre assim, já nascemos com elas assim. E é interessante, e a lição desta semana aborda este aspecto. Eu realmente nunca vi sobre esta perspectiva, que quando o Senhor dá aquela visão a Pedro, em que ele é convidado e vê um lençol cheio de animais imundos e é convidado a cortar e a comer, quando havia um objetivo simbólico nessa visão que lhe é dada, que é no sentido de ele perceber que não só aqueles que eram chamados os filhos de Abraão teriam acesso à salvação, mas todos o ser vivente que aceitasse Jesus, os chamados os gentios, aqueles que não seriam filhos de Abraão. Mas é interessante que a lição faz-nos sentir que isso também era já aceito a nível cultural, portanto era uma tradição, era uma cultura, tu és filho de Abraão, portanto és predisposto à salvação, o outro que não é, está predisposto logo à morte, portanto não tem hipótese de salvação. Predestinado, exatamente. Reparem, qualquer cultura tem os seus preconceitos. E, portanto, na cultura judaica do primeiro século da nossa era, havia este preconceito terrível que Jesus denunciou várias vezes, dos judeus pensarem que eles já estavam salvos por serem filhos de Abraão. E Jesus até vai dizer, por exemplo, no diálogo que está registado em João no capítulo 8, diz, eu sei que vós sois descendência de Abraão, mas Jesus acaba por dizer, mas não sois filhos de Abraão. Parece um contrassenso. Quer dizer, biologicamente, segundo o ADN, eles eram filhos de Abraão, mas espiritualmente não eram, e aí é que estava o problema. Portanto, estávamos agora num período da história em que a Igreja tinha que se expandir, e Pedro, apesar de ter vivido já a sua conversão, porque ele tinha chorado amargamente, depois de ter negado o seu Senhor 3 vezes, ele ainda precisava de uma outra conversão. E, portanto, para ele poder ser usado para o Senhor, para levar o Evangelho aos gentios, o Senhor lhe enviou, um tratamento de choque, digamos, um eletrochoque mental,
para o fazer compreender que, afinal de contas, os gentios eram tão candidatos à salvação como qualquer judeu. Sem dúvida. E, bom, Pedro felizmente aprendeu a lição. Exato. E o preconceito caiu por completo na mente de Pedro. A minha pergunta é, quantos preconceitos nós possamos ainda ter hoje que nós devemos deixar cair por terra? É que a cultura na qual nós vivemos, qualquer cultura tem muitos preconceitos. E nós, ao abraçarmos o cristianismo, ao abraçarmos o Deus do cristianismo, que é o único Deus verdadeiro, nós temos que aprender na sua palavra quais os parâmetros a seguir para cortarmos, portanto, com aquilo que a nossa cultura nos quer impingir e que sabemos não ser correto. Exato. No fundo, aquele apelo que nós encontramos em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, nós temos que o viver. Nós temos que sair realmente da Babilónia, onde nós crescemos, onde nós vivemos, onde estamos... onde vivemos. Estavas a falar e eu estava a pensar inclusive nos nossos filhos, por exemplo, os universitários, que muitas vezes ao seguir os seus estudos, não quer dizer que até vão para outro país, pode ser no próprio país, mas em ambientes e orientações cujas tradições e formas de pensar e de estar acabam por ser um choque óbvio em relação aos princípios divinos. E esta coragem que os nossos filhos têm que ter, nós como pais, no sentido de os orientar e criar os fundamentos sólidos, para que quando confrontados entre mas isto sempre se fez assim aqui, mas nós somos assim, pensamos assim, isto é que é o normal, isto agora é o normal, mas termos esta capacidade de se orientarmos e sensibilizarmos os nossos filhos para que sempre na vida deles o contraste esteja entre não aquilo que a cultura, uma tradição ou uma forma de pensar possam dizer, mas confrontar com, assim diz o Senhor, a cultura de Cristo, ou seja, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que são as orientações do Senhor. Isso não é fácil, Mildu. Pois não. E nós vemos que, infelizmente, o diabo está a trabalhar de tal forma que muitos dos nossos queridos jovens estão a afastar-se da Igreja, e estão a afastar-se da Igreja porque a luta que é feita na sociedade contra os valores cristãos é uma luta sem tréguas. Sem tréguas. As nossas universidades são ninhos de demónios. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isto, porque isto é verdade. Aquilo que se ensina nas universidades, a maior parte das vezes, excetuando aquelas ciências exatas, como é o caso da matemática, tirando a matemática, mesmo em outras ciências exatas, como é o caso da física, da química, já o paradigma evolucionista está lá imbuído e, portanto, os nossos jovens são confrontados com paradigmas, com ideologias que se opõem claramente a um assim diz o Senhor. Uma dessas ideologias, desses paradigmas, que é completamente absurdo do ponto de vista lógico, é o paradigma evolucionista, mas ele é apresentado muitas vezes com argumentos tão lógicos, se bem que em premissas erradas, que afeta os nossos jovens. Afetam-me a mim. Quando eu tinha 17 anos, eu cheguei a acreditar que Deus não existe. E uma vez, para choque não só da minha própria família, como também dos membros da igreja que eu assistia, eu disse uma vez, Deus não existe. Deus é apenas um conceito que cada um de nós tem na nossa mente. Eu cheguei a este estado. E porquê? Porque na altura, na escola secundária onde eu andava, eu estava a ser bombardeado, que é mesmo o termo, com conceitos evolucionistas. Não era só bombardeado, enfiavam-me aquilo pela goela abaixo, não é? E na altura eu não tinha bagagem intelectual nem moral para enfrentar um poderio desses, não é? Hoje, graças a Deus, nós vemos que há cada vez mais indivíduos e indivíduos formados, até cientistas, que põem em causa, não é? Portanto, esse conceito é erróneo, mas os nossos jovens muitas vezes não estão preparados para isso. Não é por acaso que na lição de quarta-feira faz este apelo de irmos numa direção a uma fé da primeira geração. Da primeira geração. Deus, gostei desta expressão que diz que Deus não tem netos. É isso. Deus só tem filhos. E percebeste o que é por isso? Já agora poder desenvolver um pouquinho é que, infelizmente, com o passar do tempo, e nós podemos dizer isto com o coração um bocadinho apertado, se houve tempos em que a comunidade adventista, o movimento adventista era conhecido como o povo do livro, em que dependíamos, passávamos horas em oração, em súplica ao Senhor, porque foi assim que nasceu o movimento adventista, no sentido da busca plena da verdade completa da parte de Deus. Hoje a nossa vida, a vida dos nossos filhos, das nossas famílias, está num movimento tal e numa correria tal que esse tempo para dedicarmos e fundamentarmos no Senhor cada vez é escasso. Então, se é escasso, não há milagres, não é? Portanto, nós só somos aquilo que nos alimentamos. Sabes, Milu, eu já tenho pensado muitas vezes
num paralelismo histórico que há entre os dias em que estamos a viver hoje e os dias em que o povo de Israel viveu no Egito antes da sua libertação. Quando nós lemos o relato bíblico da condição na qual o povo de Israel vivia no Egito, eles viviam como escravos e Faraó e todas as autoridades egípcias tinham feito de tal forma para tornar a vida dos israelitas o mais pesada possível. Exato. Para não terem tempo, eles agora tinham um trabalho extra. Exato. Para não terem tempo nenhum para comungar com Deus. Portanto, o diabo usou autoridades civis, as autoridades civis do Egito, para pôr tanta pressão sobre o povo de Israel que eles não tinham nenhum tempo, seguramente, para a comunhão com Deus, porque eram obrigados a trabalhar horas e horas e horas seguidas. Nós, na nossa sociedade hoje, estamos a viver isso. Cada vez as pessoas têm menos tempo para si, para as suas famílias, é trabalhar. É uma competição louca, desenfreada, que não leva a lado nenhum. É verdade. Que não leva a lado nenhum. Aliás, leva à destruição e os conflitos e as divisões e tudo isso. E o diabo está a trabalhar dessa forma. E a boa notícia é, assim como o Senhor, pela sua graça, libertou um povo do Egito, Ele quer nos libertar também do Egito de hoje. Exato. E nós hoje vivemos num mundo onde a mentalidade do Egito é muito forte. Qual era a mentalidade do Egito? Era uma mentalidade ateia. Quando Ellen White fala da resposta que o faraó deu a Moisés e a Arão, quando ele disse, mas quem é o Senhor para que eu deixe sair? Exato. Ele estava a demonstrar ateísmo. E o ateísmo é uma marca das nossas sociedades hoje. Mesmo sociedades ditas cristãs foram invadidas pelo ateísmo e por tudo aquilo que resulta do ateísmo. Exato. Que é algo terrível. O evolucionismo, como Exato. eu já falei, mas não só, portanto, certas ideologias políticas, ideológicas, a ideologia de género vem daí, porque quem nega Deus nega todos os princípios que têm origem divina. Portanto, a agenda LGBT é levada avante com um único propósito, isso não tenho a menor dúvida, é destruir os valores judaico-cristãos, e nomeadamente o valor do casamento. E, portanto, nós vivemos hoje numa cultura terrível e a boa notícia é que Deus nos quer libertar desta escravidão. E Ele tem o poder para o fazer se nós o deixarmos fazer. Há, no entanto, uma grande responsabilidade daqueles que, como nós, recebemos esta herança, como pais, como formadores, que de nós é exigido no sentido de sabermos passar este facho, este testemunho às gerações seguintes. E é com muita tristeza que, por exemplo, nós lemos no livro de Juízes, quando Josué, um grande líder do Senhor, morreu, em Juízes, no capítulo 2, diz, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco as obras que fizera Israel. Repara, não só as gerações seguintes, a segunda, ou logo a primeira ou a segunda geração, após Josué, diz que não conhecia o Senhor, nem os feitos que ele tinha feito entre o seu povo. Isto demonstra o quê? Que os seus avós ou os seus pais, exatamente, não testemunharam, não passaram tempo para falar sobre essas coisas, e então as gerações seguintes acabam por vir destituídas daquilo que nunca deveriam ter perdido, que era a sua identidade. E por isso é que diz, então fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, porque serviram a Balaíns, deixaram o Senhor Deus dos seus pais e foram-se após outros deuses. E isto, sem dúvida, que nos perturba e nos deve chocar, ao ponto de nos fazer pensar quanto tempo é que estamos a passar com os nossos filhos, com as gerações mais novas, alimentando-as e solidificando-as naquilo que os preservará exatamente de influências nefastas culturais, que, se não são assim tratados e cuidados, eles acabam por ir na enxurrada, porque se não sabem o que é certo, vão pelo errado. E o Senhor assim diz, nós só poderemos optar pelo que é certo se soubermos o que é errado. E o errado é aquilo que diz a palavra do Senhor. Não é aquilo que se fomenta, não é aquilo que é mais conhecido, não é aquilo que é o mais publicitado, aquilo que está mais na moda, por exemplo. As culturas que vão entrando dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas, e fazer face exatamente a estes movimentos e a estas influências no poder de Deus e sob a orientação do Espírito de Deus. E isso requer da nossa parte, Milu, uma intencionalidade, e essa intencionalidade é mostrar claramente. Muitas vezes nós temos o receio entre nós de denunciar o erro, dizendo, basta anunciar a verdade. É verdade que a proclamação da verdade em si tem muito poder, mas não chega, porque há um texto em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 11, que retrata algo muito importante. Efésios, capítulo 5
e no versículo 11, onde o apóstolo Paulo, escrevendo, portanto, aos Efésios, que, diga-se passagem, era uma igreja que vivia o seu primeiro amor, nós sabemos isso através da carta à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2, aqui em Efésios 5:11 ele diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Reprovai-as. Ou reprovai-as. Portanto, nós devemos reprovar aquilo que é errado. Nós devemos condenar. Ou seja, muitas vezes, repara, isso aconteceu ao longo de toda a história, os reformadores protestantes, por exemplo, não apresentaram apenas a bonita mensagem da justificação pela fé. Eles também denunciaram aquilo que eles consideraram, pelo estudo da Bíblia, ser o anticristo. Eles denunciaram muitos erros da igreja dominante da época. Portanto, nós hoje temos a necessidade de fazer o mesmo. Temos a necessidade de condenar. Portanto, não é apenas anunciar a verdade, mas muitas vezes identificar o erro e dizer isto é erro. E identificar claramente. Se nós não temos eu creio que um dos nossos... Estamos a perder a nossa batalha, de certo modo, porque às vezes nas gerações mais novas eles estão tão confrontados com tantos erros que nós temos que dizer alto e bom som, isto é errado. E eu ia dizer exatamente isso, porque o maior trabalho que nós fazemos é em casa, com os nossos filhos, com as gerações seguintes, dizer claramente o que não está bem e porque é que não está bem, de forma a eles entenderem. Porque a lição, sobretudo, trazia também esta nuance importante, é que os nossos filhos não serão salvos pela nossa própria experiência pessoal, de salvação e de relacionamento com Jesus. A salvação não é pessoal e intransmissível. Ora bem, e às vezes os miúdos e os jovens recebem os tais ensinamentos apenas por tradição, apenas por cultura mesmo, aquilo que é a verdade, mas a sua própria vivência espiritual não é real. Então, a lição sobretudo apela a que, como formadores, como pais, criemos as circunstâncias e os momentos propícios a que os nossos filhos, os nossos jovens, desenvolvam essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. Porque quando eles viverem essa experiência pessoal, foi importante sem dúvida o que o pai disse, foi importante sem dúvida o que a mãe disse, mas o eles viverem vai ser o ponto final e o sublinhar necessário que precisam para continuar firmes no Senhor. E uma última coisa, Milu, já estamos quase a acabar, uma última coisa que eu queria dizer é o seguinte, não é suficiente nós acharmos que os nossos jovens estão bem se eles forem educados, simpáticos, corteses para com as pessoas. Claro que essas são qualidades que qualquer cristão deve possuir e deve alimentar, mas não chega a isso. Nós temos que ser proativos e denunciar aquilo que está errado na cultura na qual estamos envolvidos, e há muita coisa errada, e dizer claramente, e se nós fizermos isso, conforme diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ora, ensinar a criança no caminho em que deve andar pressupõe dizer qual é o caminho em que não deve andar. E, portanto, temos de ser claros. E muitos, talvez eu creio, posso estar enganado, eu achava que estivesse, mas creio que não, acham que o simples facto de eles verem o nosso exemplo, de frequentarem a igreja, isso já é suficiente. Não é. Não é suficiente. Tem que haver uma educação religiosa baseada num firme, assim diz o Senhor, que é intencional e que procura inculcar na mente dos jovens conceitos certos e mostrar claramente o que é erróneo, o que é errado, o que não deve ser feito. Exato. A título de conclusão, a lição também falava sobre estes corredores do século XXI. E o Senhor almeja que a sua família, a minha família, com todos estes ensinamentos que temos a graça e a bênção de poder conhecer, possamos ser esses corredores deste século XXI que muitas vezes traz exatamente como acabamos de dizer, ensinamentos, orientações erróneas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e que bom é quando acontece, quando nós a nível pessoal, a nível da família, percebemos a bênção do poder da palavra de Deus e com certeza naturalmente sair dos nossos lábios, do nosso dia-a-dia, dos nossos relacionamentos uns com os outros, esse testemunho, esse evangelho, essa mensagem de boa nova que todas as outras famílias precisam também. Que o Senhor nos possa abençoar, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, que Deus fique com todos nós e que nos ajude a cada vez mais praticarmos a sua vontade para a nossa bênção e bênção daqueles que estão à nossa volta. Um obrigado pela sua presença. Vemo-nos para a semana, se Deus quiser.